Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que alegria, irmãos e irmãs, que alegria poder viver esse programa, Oração Pai das Misericórdias. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, e aproveito a oportunidade desse programa para convidar você a vir visitar o Santuário do Pai das Misericórdias. Sim, esse santuário que fica aqui na sede da comunidade Canção Nova, na cidade de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo. Venha peregrinar, venha viver uma experiência da misericórdia de Deus, sobretudo por meio das celebrações das Santas Missas. É claro que através do site paidasmisericordias.com, o site do nosso santuário, você pode saber quais são as atividades que o Santuário do Pai das Misericórdias promove no dia a dia, tá bom? Mas fica o meu convite para que você venha nos visitar. Se por um acaso não for possível visitar o nosso santuário, eu também apresento a você a capelinha do Pai das Misericórdias, essa capelinha que inclusive atrás dela, na frente tem aqui uma representação do mosaico do Pai das Misericórdias e atrás tem a oração ao Pai das Misericórdias. Você pode entrar em contato conosco para adquirir essa capelinha do Pai das Misericórdias e ter, digamos assim, uma representação do santuário no seu lar, no seu ambiente de trabalho, ou que você possa presentear alguém com a capelinha do Santuário do Pai das Misericórdias. Assim você também estará ajudando a obra Canção Nova. Bem, hoje é dia 9 de agosto do ano de 2021, é segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Vamos meditar o Evangelho que a liturgia da palavra nos oferece hoje, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, do versículo 22 ao versículo 27. Mateus 17, de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, por algumas vezes, Jesus anunciou aos seus discípulos que ele haveria de realizar a sua missão de Messias Salvador por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição. Nós ouvimos no Evangelho de hoje que Jesus disse a eles, ali na Galileia: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Depois, todos os ensinamentos feitos por Jesus, eles foram feitos à luz deste mistério, do mistério pascal de Cristo. Morte de cruz e gloriosa ressurreição. Nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, nós que somos
membros do corpo místico de Cristo, que é a Igreja, devemos também viver a nossa vida tendo como centro da nossa fé o mistério pascal de Cristo. A Igreja celebra nos sacramentos esse mistério, particularmente no sacramento da Eucaristia. Nós, a Igreja, celebramos o mistério de Cristo morto na cruz e ressuscitado no terceiro dia. É preciso, portanto, viver a nossa vida tendo como centro a Páscoa de Jesus. E à luz da Páscoa de Cristo, viver todas as nossas decisões, viver os nossos relacionamentos, morrer com Cristo para ressuscitar com Ele. Com a graça de Jesus, com o dom do Espírito Santo, morrer para o pecado, rejeitar as tentações do mal, para viver o compromisso com o reino de Deus, o compromisso com o Senhor ressuscitado. Foi por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição que Jesus realizou a sua missão de Messias Salvador. E a partir da Páscoa de Jesus, a partir de sua gloriosa ressurreição, os discípulos começaram a se referir a Jesus como Senhor. Isso aqui é uma coisa importante. Esse título, Senhor, normalmente era um título reservado às autoridades naquele tempo, não é? Por exemplo, o imperador romano era também chamado de Senhor. Porém, era um título não apenas que se referia às autoridades políticas daquele tempo, mas era um título que normalmente os pagãos utilizavam para falar que aquela autoridade tinha algo de divino. Era um filho de Deus. Isso aqui é impressionante. E de repente, os cristãos, os primeiros discípulos e discípulas de Jesus, a partir da fé pascal, a partir da fé em Cristo vivo, em Cristo ressuscitado, eles começaram a se referir a Jesus como Senhor. E é por isso que no ensinamento de Jesus, aqui no Evangelho, ele aproveita a ocasião da cobrança do imposto do templo para se revelar como Senhor. Ele não precisaria, como filho de Deus, pagar o imposto ao templo. Mas, tendo em vista a sua humanidade, tendo em vista ser um cidadão, ele se submeteu às leis dos homens. E disse, portanto, a Pedro, Pedro, vai pescar e da boca do primeiro peixe que você pescar, você vai encontrar uma moeda e com essa moeda você vai pagar, né, a taxa ao templo por mim e por você. E Pedro assim o fez. Ou seja, impressionante. Mesmo sendo o Senhor, Jesus se faz servo. Jesus não se deixa levar pelo orgulho do título. Senhor. Não, ele é o Filho de Deus. E mesmo sendo o Senhor, ele se faz servo para a salvação da humanidade. É isso que nós devemos aprender. Seguir Jesus e testemunhá-lo como Senhor, mas através de uma vida de oferta, gentileza, humildade, serviço aos irmãos e irmãs. São essas as graças que nós pedimos ao Pai das Misericórdias em oração. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação.
Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.